Oi, gente, eu sou Ana Luísa Reale, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito com Elas. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a desistência de uma ação proposta. Então vamos fazer um primeiro questionamento aí. O autor, numa ação de conhecimento, ele pode desistir da ação que ele propôs? Resposta sim, ele pode desistir, fazer um pedido aí de desistência com relação à ação que ele propôs. Se o réu nem foi citado, nem está ali nesta relação processual ainda, pessoal, o juiz vai homologar normalmente esse pedido de desistência formulado pelo autor. A gente vai ter aí uma extinção do processo sem resolução do mérito, né, nos termos do artigo 485, inciso 8 do CPC. Mas aí você pode me perguntar assim, mas professora, até quando esse autor pode fazer um pedido de desistência na ação? Na realidade, pessoal, a lei coloca pra gente que até que o juiz profira sentença nessa ação, o autor vai poder fazer o seu pedido de desistência. Ele pode formular um pedido de desistência no processo. A lei só coloca pra gente que se o réu já apresentou a sua contestação, para que o juiz homologue o pedido de desistência apresentado pelo autor, esse réu vai ter que consentir com isso, porque ele pode pretender que o juiz analise a questão, prolate ali uma decisão de mérito sobre aquela determinada questão e o réu, nesse contexto, ele terá, né, que consentir com esse pedido de desistência formulado pelo autor, tá? Com relação à execução, gente, podemos também perguntar, né? E o exequente numa execução, ele pode fazer um pedido de desistência dessa ação que ele promoveu? A lei também coloca pra gente que sim, né? Existe a possibilidade, inclusive a lei nos traz que o exequente ele pode desistir de toda a execução ou de alguma medida executiva que foi solicitada ali, né? Mas suponhamos aí que o exequente tenha feito um pedido de desistência da execução como um todo, né? Aí a lei diz expressamente que isso é possível, só que o artigo 775 do CPC, gente, que fala sobre isso, ele traz referências pra gente no sentido de ter esse executado apresentado defesa nessa execução. Então aí a gente vai ter que considerar o seguinte: se a gente tem uma execução iniciada com base num título executivo extrajudicial, aí nós vamos ter uma ação de execução proposta, né, um processo de execução propriamente dito, e a defesa do executado regulamentada pela lei. Nesse caso, é a defesa chamada embargos à execução. Embargos à execução, pessoal, possuem natureza jurídica de ação. Então, tecnicamente falando, nós temos tramitando ali tanto a ação de execução como a ação de embargos à execução, que embargos é defesa do executado, que tem natureza de ação de conhecimento, né? Então, se eventualmente, diz a lei, se eventualmente o executado, se ele manejou os embargos à execução e o exequente solicitou a desistência dessa execução, o juiz vai homologar esse pedido de desistência numa boa, porque tecnicamente a gente tem duas ações tramitando, a ação de execução e a ação de embargos à execução. Nesse contexto, pessoal, o juiz ele vai extinguir essa execução diante desse pedido do exequente sem ouvir o executado, porque as ações são diferentes. E se a gente tem a extinção da ação de execução, não necessariamente os embargos à execução serão extintos. E aí a lei coloca pra gente esse artigo 775, né, do Código de Processo Civil, que se eventualmente o devedor apresentou embargos à execução e se ele alega nos embargos questões processuais, tudo vai ser extinto. Então, diante desse pedido de desistência da execução, também, né, por consequência aí, os embargos à execução também serão extintos. Se porventura esse devedor, esse executado, alegar em embargos, se eventualmente ele alegou em embargos, né, questões relacionadas ao mérito, gente, questões que têm a ver com o objeto, né, da ação, o objeto ali que ensejou a propositura daquela ação de execução, aí, para que a gente tenha a extinção dos embargos à execução,
o embargante, que é o executado, ele vai ter que consentir com isso, tá? Com relação ao cumprimento de sentença, aí a regra é a seguinte: se a gente tem, portanto, uma execução, né, baseada em título executivo judicial, que a gente chama aí de cumprimento de sentença, a defesa do executado em cumprimento de sentença se faz por impugnação ao cumprimento de sentença. E a impugnação não tem natureza jurídica de ação. Ela tem natureza jurídica de incidente processual. Ela é um incidente naquele cumprimento de sentença, né? Então ela é anexada, ela é apresentada nos próprios autos do cumprimento de sentença. Se eventualmente o exequente pede a desistência desse cumprimento de sentença, se o devedor, se o executado manejou a impugnação, aí a lei diz o seguinte: se nessa impugnação ele alegou apenas questões processuais, nós teremos a extinção do cumprimento de sentença e, consequentemente, né, dessa impugnação, que tem natureza de incidente processual. Se ele, eventualmente, na impugnação, alegou questões de mérito, para que a gente tenha a extinção da impugnação do cumprimento de sentença, né, solicitado pelo exequente, o executado, que é o nosso impugnante aí, ele vai precisar consentir. Essa mesma regra, pessoal, vale para a exceção de pré-executividade, que é também uma defesa admitida pelo nosso ordenamento jurídico, que também tem natureza jurídica de incidente. Bom, gente, por hoje era isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!